um sacrilégio desolador recrucificar Jesus da maneira como vocês, católicos, fazem. Eu mal sabia que não era isso que a igreja havia ensinado. Mas Lorraine Bettner, naquele livro que li no ensino médio, me garantiu que era exatamente isso que a missa era. É um sacrilégio recrucificar Jesus. Então você sabe, eu não queria ir, mas agora eu estava me perguntando o quanto disso ainda existe, se é que existe alguma coisa. Então no inverno, no semestre da primavera de 86, recebi um boletim do campus e notei que havia uma missa durante a semana em uma capela no porão. E para encurtar a história, não contei a ninguém, mas pensei, é tão seguro, quem me notaria? Um par de freiras idosas? Então, pouco antes do meio-dia, saí do meu escritório, desci as escadas e me sentei no banco de trás, esperando ficar sozinho com algumas freiras, donas de casa com seus filhos na hora do almoço. Os empresários estavam chegando, havia 30, 40, 50 pessoas. Então um sino tocou e um padre saiu. Todos ficaram de pé, exceto eu, o protestante lá atrás. Eu estava apenas anotando observações. E quando a missa começou imediatamente, o que me impressionou foi que era exatamente isso que Justino Mártir e Hipólito e a liturgia de São Marcos me mostrou. Você tem o rito de abertura seguido pelo rito penitencial e a garantia de misericórdia e perdão. E então, de repente, um leitor se levantou e leu a Bíblia, o Antigo Testamento. Eu não ouvia o Antigo Testamento lido em nossa igreja há quase 2 anos. E depois uma segunda leitura em uma missa durante a semana, também tirada do Antigo Testamento, o livro dos Salmos. E então todos se levantaram e eu ouvi o Evangelho enquanto estava sentado ali pensando, por que os católicos são os que estão de pé? Por reverência ao Evangelho? Como é que nunca ouvimos falar disso antes? E enquanto eu ouvia o Evangelho, me ocorreu que era isso que um evangelista costumava fazer. Ele encontraria em algum texto do Antigo Testamento os termos, as palavras, as promessas que Jesus fala sobre cumprir nos evangelhos. Esta é uma combinação perfeita. E então eles se sentavam e ouviam uma homilia, e então toda a ação se deslocava do púlpito ou do ambão para o altar. E então percebi que essa é uma combinação perfeita. Acabei de assistir à liturgia da palavra, a sinaste da igreja antiga, e agora o que está prestes a acontecer é a liturgia da Eucaristia. E enquanto eu estava sentado ali ouvindo o prefácio eucarístico e depois a oração, ouvi um padre católico pronunciar as palavras da consagração pela primeira vez na minha vida. Ele disse, este é o meu corpo. E quando ele elevou a hóstia, foi como se todas as dúvidas estivessem sendo tiradas do meu coração e da minha mente. Eu estava na beirada do banco, sussurrando baixinho, meu Senhor e meu Deus. É você, não é? É você. Eu senti como Tomé que duvidava. E quando ele consagrou o cálice, eu me vi literalmente, babando com essa sede sagrada pelo corpo e sangue de Cristo, me perguntando o que está acontecendo aqui. As pessoas começaram a cantar, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enquanto eu tentava resolver tudo. Tem misericórdia de nós. Então uma segunda vez, Cordeiro de Deus. Então uma terceira vez, Cordeiro de Deus. Eles caíram de joelhos. O padre elevou a hóstia. E pela 4ª vez ouço, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente uma luz se acendeu. E eu virei para o final da Bíblia, olhei para as páginas do livro, de onde eu sabia, por anos de leitura, que Jesus é chamado de muitas coisas. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas há um título pelo qual ele é chamado mais do que todos os outros, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus em 28 versículos, em apenas 22 capítulos. E ninguém nunca me explicou o porquê. Esse é o título abrangente de Jesus. Nenhum outro escritor do Novo Testamento o chama de Cordeiro, exceto João. E ninguém nunca me explicou o porquê. Estou tentando descobrir isso. Eles estão avançando para receber a Sagrada Comunhão. Viro as páginas, olho para baixo e leio, Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. Você deve ter memorizado Apocalipse 48. Mas não era um texto de prova tirado do contexto, porque enquanto eu olhava para Santo, 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 eu estava vendo o Cordeiro de Deus. Estou vendo esses presbíteros no céu vestindo vestes brancas onde Jesus está de pé e eles estão cantando as mesmas canções. Aí está o amém, o aleluia. O santo, 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 o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. De repente percebi que o texto do Apocalipse com o qual eu havia lutado por tanto tempo, tentando encontrar o anticristo, tentando encontrar o arrebatamento ou a segunda vinda. À medida que viro as páginas e todos vocês católicos estão voltando da comunhão e se ajoelhando, vejo cada vez mais a liturgia que acabei de vivenciar pela primeira vez na minha vida. Não somente o amém, o aleluia, o glória, o santo, 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 o Cordeiro de Deus, as vestes brancas, tem velas lá em cima, tipo aqui embaixo no porão. E então notei que também havia um livro igual.
assim como aquele lecionário ali em cima, e foi aberto e proclamado. E então, uau, João descreve um altar no céu, a Nova Jerusalém, onde Jesus está de pé como sumo sacerdote, e há cálices ali. João descreve como o vinho se torna sangue quando derramado. Alguma coisa disso lhe parece vagamente familiar? Você foi a algum lugar, sabe, você tem vestes brancas, velas, altares, livros, cálices, e você ouve o amém, o aleluia, a glória do benedictus e o santo, santo, santo. Eu nunca tinha ido à missa e de repente estava tentando descobrir onde eu estava. Eu estava numa capela subterrânea ou na Jerusalém celestial. E então me ocorreu se, tanto A quanto B são verdadeiras. Estou em uma capela no porão, mas fomos elevados ao céu. Eu os ouvi dizer, corações ao alto, nós os elevamos ao Senhor. E estou olhando para Apocalipse 3 e vejo o Espírito sendo enviado por Jesus para tirar João da ilha de Patmos, onde ele foi exilado sozinho, para que ele pudesse participar da adoração dos anjos e santos. E Jesus disse, escreva. Leve-o de volta e peça para eles lerem. E quando as pessoas estavam indo embora depois que a missa terminou, eu estava tão atordoado que não consegui me mexer por quase 1 hora. Fiquei ali sentado, atordoado, finalmente me levantei, eu fui para casa. Eu ia contar para a Kimberly, você nunca vai adivinhar onde eu estive. Você nunca vai adivinhar o que acabei de ver. Que livro da Bíblia agora faz sentido e está me matando? Então fui aos padres da igreja e até quase 3 da manhã li o livro inteiro e pareceu a primeira vez. De repente percebi que, bem, eu sempre soube. O livro do Apocalipse é dividido em 2 metades. Todo mundo conhece de 1 a 11. Mas eu nunca tinha percebido até aquela noite, por volta da 1 da manhã, que na primeira metade do livro do Apocalipse, toda a ação girá em torno de um livro que é aberto e proclamado como tendo sido cumprido pelo Cordeiro, seguido pelas orações dos fiéis, incluindo os mártires que morreram na terra. Eles estavam vivos no céu, de alguma forma foi ignorado que eles estavam orando por nós. Deus os está ouvindo, enviando-nos ajuda para nos libertar. Toda a ação gira em torno de um livro que é proclamado e depois das orações dos fiéis. E então, na segunda metade do Apocalipse, nas visões de João, toda a ação muda para um altar no céu, onde Jesus está vestindo as vestes brancas do sumo sacerdote, com 7 candelabros de ouro, a menorá na Jerusalém celestial, e os 7 cálices que contêm vinho, elas são derramadas como sangue. E então, no clímax da segunda metade, o anjo convida João e todos os fiéis para a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia de casamento do Cordeiro. Quem vai se casar? Bem, sabemos quem é o noivo, é o nosso Senhor Jesus. Mas quem é a noiva de Cristo? A igreja. E naquela noite me ocorreu, sabe, quando me casei, eu poderia ter dito a Kimberly, em uma lua de mel, o que eu tinha ouvido aquele padre dizer antes: este é o meu corpo que é entregue por você. Jesus estava falando por meio do sacerdote, a igreja como sua noiva, dando-nos seu próprio corpo e sangue para renovar a nova aliança, o vínculo matrimonial com sua noiva. E esse foi o clímax da segunda metade do Apocalipse, assim como a Sagrada Comunhão foi o clímax. Naquela noite, encontrei em Agostinho a frase ceia das bodas do Cordeiro, que sempre considerei uma descrição futurística do fim dos tempos. Ele disse, é isso, mas mais do que isso, é uma realização eucarística em cada dia do Senhor. E ele explica que João estava no dia do Senhor. Ele estava no Espírito no dia do Senhor quando teve todas essas visões. Naquela noite, li em Apocalipse 13, Jesus dizendo, bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem a sua leitura. Agora, Jesus estava abençoando os alfabetizados e os analfabetos? Não, ele estava abençoando o leitor e a congregação reunida para ouvir a leitura, onde Jesus pretendia que todas essas visões fossem lidas. No contexto da liturgia eucarística do primeiro século, onde todas essas visões se tornariam realidade, em espírito seríamos elevados ao céu. O céu desceria à terra. As mesmas canções que os anjos e santos estão cantando. Estamos cantando as mesmas orações, o mesmo sacrifício, o Cordeiro. Você nunca vai adivinhar onde eu estava no dia seguinte antes do meio-dia. Eu ainda não consegui decifrar o código do seu pequeno missal, mas não precisava de um. Eu tive o Apocalipse.